Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre os 5 questionamentos mais feitos pelas mães de anjos. E também algumas dicas de como proceder com essa mãe, se você é parente, se você é do ciclo de amizade, se você é o marido, para que a gente não cometa gafes, saiba lidar com sensibilidade, respeitando esse momento que é tão delicado. Vocês vão ver eu falar sobre anjinho e arco-íris. Anjinho é o bebê que se foi, independentemente da idade ou se ele nem chegou a nascer. E arco-íris é o filho que veio após a perda. Não existe um manual, não existe o certo e o errado. Tudo que eu vou falar aqui é baseado no meu conhecimento e na minha vivência, naquilo que eu acredito, a forma como eu lidei com a situação, respeitando, é claro, todas as outras formas de pensar, de agir, porque ninguém é igual, o que faz bem para um pode não fazer bem para o outro. Antes de mais nada, cada um tem que encontrar dentro de si aquilo que mais lhe conforta. Então a primeira questão é: o que fazer com as roupinhas, as fraldas, os pertences desse bebê, para quem já tinha comprado, ganhado, quem já tinha um quarto montado? O que fazer? No meu caso, eu preferi guardar. Dentro do meu coração, algo me dizia que eu usaria novamente os pertences da minha filha Rafaela. Acabei usando na minha bebê arco-íris Isadora. Não me arrependo de ter guardado. Eu doei muitas fraldas, muita roupinha, mas muita coisa eu também guardei. E eu tinha uma malinha com as roupinhas que a Rafaela tinha usado no hospital. Como ela ficou os 8 dias de vida dela numa UTI, ela só pôde usar meinha, toquinha, cobertorzinho. Então foram as únicas peças que ela usou. De vez em quando eu ia lá, pegava e cheirava. O cheiro, claro, era aquele cheiro que me remetia ao hospital, à UTI, mas era o cheiro que me lembrava ela, era uma peça que eu sabia que ela tinha tido contato. Cheirar aquelas roupinhas doía na minha alma. Era como se algo me cortasse por dentro novamente. Eu avisei que ia ser forte. Vou tentar não chorar. Então, eu tive esta atitude. Muitas mães preferem não ver nada que era do seu filho, prefere doar, prefere se desfazer imediatamente. O que eu diria para uma mãe de anjo hoje, caso ela tivesse essa dúvida, seria: faça o que o teu coração mandar. A gente tem que fazer aquilo que nos faz bem. Quanto tempo dura um luto materno? Se alguém te perguntar, ou se você mesmo se fizer essa pergunta, eu te sugiro fazer um outro questionamento. Quanto tempo dura um filho? O luto é eterno. A dor, a saudade, o que pode ser amenizado, o que pode se acalmar com o passar do tempo é o sofrimento. Tá, Tuane, mas como é que vai ter dor e não vai ter sofrimento? O sofrimento, para mim, está aliado diretamente com a falta de respostas, com a incompreensão, com a falta de aceitar a situação. Para mim, isso é sofrer. Agora, se eu aceito a missão que ele me deu para gerar, para amar e dar à luz a um ser que eu tive que devolver a ele, eu fico sim com a dor dos meus planos não terem dado certo, da minha vontade humana de ter a minha filha comigo não poder ser realizada. Mas eu não sofro, eu procuro viver da maneira como Deus quis que eu vivesse, seguindo em frente, abrindo novos caminhos para novas oportunidades e principalmente hoje usando a minha experiência para que eu possa ajudar outras pessoas. As mães, os pais, os avós também sentem muito a perda de um neto, os padrinhos, os tios, toda a família fica em luto, toda a família perdeu alguém. Então o meu papel hoje é não sofrer. O que eu acredito é que nós
temos a obrigação de sermos felizes. Deus nos deu as condições para isso. Por mais que tenhamos problemas, por mais que os desafios pareçam gigantes, nós temos a condição de ser feliz, aceitando, procurando respostas dentro de nós, que com o tempo, mesmo que demore, elas serão respondidas de acordo com a nossa aceitação, de acordo com como iremos conduzir esses questionamentos dentro de nós. Chorar faz bem, chorar nos alivia, faz com que nós consigamos colocar para fora um pouco de dor, mas é um chorar sem sofrimento. O luto é eterno sim, mas o sofrimento não precisa ser. Então, busque as alternativas, busque as respostas, as distrações, busque qualquer forma de conforto que possa ajudar neste momento. Por mais que pareça que não há, por mais que muitas vezes a gente queira ir junto com o nosso filho, nós precisamos nos mantermos firmes, precisamos nos agarrar nas coisas que ainda podem nos trazer um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de felicidade. Uma mãe que perde um filho não está crucificada a viver chorando, a viver triste, a ser infeliz pro resto da vida. Mas o tempo disso acontecer é somente dela. O tempo em que as coisas vão melhorar, vão ficar mais leves, vai depender de cada uma. O terceiro questionamento também é delicado e ele traz conotações até religiosas, que é: eu devo ir ao cemitério? E se eu for, com que frequência? Você acredita que ir ao cemitério irá te confortar? Você já pensou que você vai estar no local onde o seu filho foi enterrado e que você, após certamente chorar, fazer as suas preces, falar com Deus, falar com o seu filho, você vai ter que ir embora? Isso era o que mais me agoniava. Eu pensava, eu vou ir, mas e quando eu tiver que deixá-la lá? Quando eu tiver que virar as costas? Então o caminho que eu resolvi seguir foi de que ela não está lá. Ela está no meu coração. Ela está onde eu estou. Em qualquer lugar. É só eu pensar nela, é só eu desejar a presença dela, que ela vai estar aqui comigo, pertinho de mim. Toda vez que eu fizer prece, toda vez que eu elevar o pensamento ao Espírito Eterno dela, que é o que eu acredito, ela vai estar comigo. Então eu preferi seguir desta forma, mas eu vou contar para vocês como é que foi essa minha experiência pela primeira vez. Para mim o que importa é a data do nascimento. Então quando fez 30 dias que ela tinha nascido, que eu estaria comemorando o seu mêsversário, que a gente planeja, idealiza durante a gestação ou até mesmo antes de ter um filho, quando a gente vê outras pessoas fazendo, eu não podia fazer. O que eu podia fazer era levar flores pro túmulo dela. Comprei as flores, fomos até o cemitério e eu não sabia que tinha um horário que o cemitério fechava. Nós chegamos lá, já era mais tarde um pouquinho e o cemitério estava fechado. Aquilo me deu um certo alívio, porque na verdade eu não queria deixar aquelas flores ali. Eu queria poder cuidar das florzinhas que eu comprei para ela na minha casa, na minha janela. Então, diante daquela situação que a gente não tinha o que fazer, somente voltar outro dia, eu defini que era um sinal de que eu não precisava ir ali para estar perto dela, de que eu poderia, em qualquer outro lugar, estar próxima dela através do meu coração. Outro questionamento de mães de anjos é: eu posso dar o mesmo nome do meu anjinho para o meu arco-íris? No meu caso, eu não dei por uma questão de escolha. Quando a gente estava escolhendo o nome da Rafaela, Isadora também foi um nome que eu sugeri e o Denis acabou preferindo Rafaela e eu também. Quando eu descobri que estava grávida de outra menina, eu logo deduzi que essa era a Isadora. Mas eu não sou contra, e não sei, caso um dia Deus me abençoe com uma outra menina, se eu não daria novamente o nome do meu anjinho, como uma forma de homenagem, como uma forma de carinho, mas lembrando, nunca para substituir. Cada um é único, cada filho é insubstituível. Então, mãezinha, mais uma vez, faça o que o seu coração mandar, opte por aquilo que
mais vai lhe confortar. E não vá pela opinião dos outros, pelaquilo que os outros querem. Você tem que se sentir bem com a sua escolha, independente de qual seja. É errado desejarmos ter outro filho logo após a perda do nosso anjinho? Vocês sabem que em 5 meses eu engravidei novamente e, como eu já falei em outra situação, no mesmo dia em que eu perdi a Rafaela, eu já pensava em ter outro filho. Eu sabia que eu precisava preencher aquele vazio, mais uma vez reforçando, não é substituir. O espaço da Rafaela sempre vai ser dela, aquela lacuna que ficou sempre vai estar ali. Mas o coração precisava de uma motivação para seguir em frente. Nós precisávamos desse propósito. Então, mãezinha, se você tem esse desejo e a sua perda é recente, não se culpe e principalmente não se julgue. É natural. Agora, tem muitas mães que não querem, que têm medo de passar pela mesma dor novamente, que preferem eternizar a vida daquele anjinho sem ter outro filho. Então são muitas as formas de pensar, de interpretar, e cada uma deve ser respeitada, apoiada pela família, mas tem que ser uma decisão em que você se sinta bem, que ela realmente represente aquilo que você quer, aquilo que você sente no seu coração que é necessário. Claro que tem muitas mães que não podem mais ter filho depois da perda, ou então querem, mas não conseguem engravidar. São muitas as situações e a gente deve respeitar cada uma delas. E caso você consiga ter o seu arco-íris, independentemente de quanto tempo depois, cuide do seu emocional para não se encher de medos, de receios, de pavores pelo que aconteceu, imaginando que isso possa acontecer novamente. No meu caso, o que a Rafaela teve foi uma má formação que não tem nada a ver com genética, com os pais, e sim um acaso. Acontece em 1 a cada 3.000 crianças nascidas vivas. O médico até me disse que tu pode ter mais 10 filhos, tu não vai ter mais nenhum outro com o mesmo problema. E mesmo assim, eu tinha receios, eu tinha uma ansiedade muito grande na gravidez da Isadora. Era inevitável ter esse medo, me sentir uma bomba relógio prestes a explodir, com uma aflição gigante, se eu não ia ter todo o sofrimento novamente. Isso tudo passa com certeza pela nossa cabeça, mas nós temos que trabalhar esse emocional e cuidar para que a gente consiga levar uma gestação tranquila, transmitir essa tranquilidade para o nosso bebê arco-íris e acreditar, ter a nossa fé, ser positivas, para que assim tudo corra bem, tudo saia como deve ser. Eu tive várias experiências com o carinho, com a sensibilidade e também a falta deles no meu caso. As mensagens que chegavam como: tô rezando por ti, quero que Deus conforte o teu coração, vou ficar em prece para que isso aconteça, são coisas que ajudam, que confortam, que trazem um pouquinho de carinho daquela pessoa que tá mandando. Às vezes a pessoa precisa de um tempo, às vezes ela não quer falar naquele momento, ela quer se resguardar um pouquinho mais, e esse pouquinho vai de acordo com cada uma. Então a gente tem que respeitar esse tempo, dar o espaço necessário, mas se fazer presente de alguma forma. Oi, eu tô aqui, tô rezando por ti, quero que tu fique bem, que tu te alimente, que tu te cuide. Se precisar de mim, eu estou aqui. Se quiser conversar, é só me chamar. Se tiver agoniada, se tiver alguma angústia e quiser dividir, eu vou estar sempre aqui para te ouvir. Então são coisas que ajudam, que confortam e que não perturbam nesse momento. Outra coisa que eu posso dizer é: não esqueça que ela existe. As pessoas me ignoravam. Nos grupos de mensagem, simplesmente não falavam mais comigo como se eu não estivesse ali. Eu entendo que é delicado, que a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem que seguir naturalmente. Claro, não é sufocar, não é encher de perguntas, mas fazer aquilo que você faria naturalmente. E todos os questionamentos da primeira parte desse vídeo são para as mães de anjos.
não para bombardearem elas de questionamentos, como por exemplo, o que você vai fazer com as roupas do seu filho, os pertences, o quarto? Você pretende ter outro filho? Você vai dar o mesmo nome se você tiver outro filho do mesmo sexo? Mas você quer ter um filho agora tão cedo? Você recém perdeu? Você não tem medo de ter outro filho e acontecer a mesma coisa? Tu vai no cemitério visitá-lo? Mas por que tu vai no cemitério? Mas por que tu não vai? Então, são coisas que nós, mães de anjos, nos questionamos entre nós e nos apoiamos nas experiências umas das outras por sentirmos que há uma reciprocidade de sentimentos. Agora, uma pessoa que não passou por isso, não pergunte, comente, dê a sua opinião caso seja questionado. Bom, espero que tenha ajudado os dois lados. Se você é mãe de anjo e se identificou com esse vídeo, deixa aqui nos comentários, diga o que foi bom para você, comente a sua experiência, divida com nós outros assuntos que também possam ser relevantes entre esse meio de mães que procuram por respostas. E se você não é mãe de anjo, que tenha valido a experiência de entender um pouquinho deste mundo e também de saber lidar com essa mãe, para que a gente não magoe, para que a gente consiga estabelecer uma relação eficaz nesse momento. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender esse processo, para que ajude a saber como lidar. A gente nunca sabe quando essa situação pode chegar perto da gente. Se esse vídeo serviu para te ajudar de alguma forma, comente aqui também. Não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal caso não tenha se inscrito ainda. E eu agradeço por você ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.